Fala, eu sou o Rafa da Start Grana e eu plantei uma árvore e ela me ensinou sobre como investir melhor. Como assim, Rafa? Você plantou uma árvore e aprendeu a investir? E eu vou trazer aqui para você uma relação entre plantar uma árvore e longo prazo, porque eu plantei uma árvore pensando no longo prazo, cometi erros, sim, é possível você cometer erros plantando uma árvore, e eu quero trazer exemplos do que eu errei plantando árvore para que você evite cometer esse erro investindo a longo prazo. Eu vou me controlar aqui para não falar muito, tentar fazer um vídeo mais curto. Eu vou contar a história do Jeremias, o meu abacateiro. Eu moro em Curitiba e em 2016 eu fui comprar abacate e o abacate estava muito caro, estava absurdos R$ 15. Lembrar que em dezembro eu paguei R$ 40 no quilo do abacate e eu fiquei estressado porque paguei R$ 15. Na época, o quilo do abacate acho que era 1,80, 2,50. Eu sempre paguei muito barato e aí eu tive que fazer, eu costumo fazer nachos com os amigos e com a família. E aí eu tive que comprar o abacate para completar a receita e eu paguei R$ 15 e eu fiquei pé da vida. Eu falei, não vou mais pagar R$ 15 no abacate, eu vou plantar o meu abacate para eu poder colher o meu próprio abacate e não ter custo. Lógico que isso foi uma brincadeira, mas eu coloquei a semente do abacate dentro de um balde e ele tornou-se uma pequena árvore assim, desse tamanhinho. Eu tenho foto, e aí eu fui e plantei o Jeremias numa região onde eu cresci quando eu era adolescente e jovem, dentro lá de uma pracinha, e eu plantei o meu abacate e ele começou a crescer. E aí, volta e meia, eu sempre morei na região aqui em Curitiba, e volta e meia eu passava pelo abacate, e aí ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando ele chegou mais ou menos em 1,5 m, 2 metros de altura, ele, digamos assim, ele parou de desenvolver como deveria, e já tinha passado alguns anos e ele não crescia mais, e eu comecei a ficar preocupado. E aí, conversando com um conhecido, ele falou possivelmente o que poderia ter acontecido com o abacate. E aí aqui é a primeira lição que eu aprendi, que eu ignorei que havia um risco no abacate, e eu também não pesquisei sobre como plantar um abacate, como plantar uma árvore na rua. O que que aconteceu quando eu plantei? Eu plantei dentro de uma praça pública. É um triângulo assim, tem uma pracinha aqui em Curitiba, tem bastante pracinha assim, é um parquinho, e aí tem um gramado. Eu plantei nesse gramado e a prefeitura ela faz a poda da grama. O problema é que quando se planta uma árvore na rua, você tem que colocar uma proteção, ou seja, um cano de PVC, para quando passar a hélice da, que é um fio de nylon, passar a hélice do cortador de grama, não cortar o caule da sua árvore. O que que aconteceu? Como eles faziam a poda, o corte da grama, essa hélice acabou pegando no caule e abriu. Fez como se fosse uma ferida, e essa ferida deu fungo na árvore e ela não desenvolveu como deveria. Até hoje essa árvore existe, ela fez 9 anos agora. A ideia surgiu porque eu comentei num outro vídeo falando de longo prazo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí passaram-se 9 anos e ainda não deu o fruto. E aí veio a ideia de fazer um vídeo para explicar, ou pelo menos eu refleti sobre o que, que eu tinha feito de errado. E aí eu trouxe uma lista do que a gente pode fazer para evitar esses erros. Então, o que, que aconteceu quando eu percebi que o abacate ele possivelmente não daria frutos, ou teria acontecido isso? Eu ignorei os riscos tanto antes e quanto depois, porque quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido esse risco, é a mesma coisa que acontece no mercado financeiro. Eu não previ, foi um erro meu, e tudo bem, eu errei. Só que eu não tomei nenhuma ação pós isso, e eu deveria ter tomado. Na época, eu lembro que eu estava viajando, quando eu conversei com a pessoa, eu falei, vou chegar em Curitiba, vou comprar um cano, ou encontrar algum cano na rua, e vou levar lá e vou reforçar para que não venha mais a poder sofrer com esse problema. E o que que eu fiz? Nada. Eu deixei a vida seguir e esqueci, até porque não era algo impactante na minha vida. E aí, na correria do dia a dia, já passou talvez 4, 5 anos que isso aconteceu. E eu não tomei nenhuma atitude sabendo depois que eu tive o problema. E isso pode acontecer dentro da sua carteira de investimentos, você detectar algum erro, você não tomar nenhuma atitude. Então a primeira lição é: reveja. Se você detectou que existe um problema, você tem que consertar ele. Agora, como fazer para consertar? Não sei, você precisa buscar ajuda. Na verdade, eu sei, né? Tem a Start Grana que a gente ajuda, mas de uma forma individual, você precisa fazer a leitura do problema que você teve
e buscar uma solução. Talvez seja contratar uma assessoria, talvez seja revisar a sua carteira, você vender seus ativos, você começar uma carteira nova, você fazer uma estrutura de travas, não sei, mas você precisa tomar uma atitude. A segunda lição que eu aprendi foi uma falta de planejamento por desconhecimento. Talvez você que esteja acostumado a assistir meus vídeos aqui, fala, pô, mas o Rafa fala tanto de planejamento que tem que ter isso, aquilo, mas eu não sei fazer, eu não sei o meu planejamento. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia que eu precisava tomar algumas atitudes de prevenção. A prevenção que eu tomei foi colocar pedras em volta. Só que pedras provavelmente passou alguma criança ou os próprios funcionários que cortavam a grama retiraram as pedras para não danificar o equipamento deles, e não foi uma proteção suficiente. Então eu montei uma carteira de investimentos desprotegida. A primeira crise que veio, pegou. E aí eu não tomei nenhuma atitude para estancar depois e não tomei nenhuma prevenção antes. Por quê? Porque eu não conhecia, eu não sabia como plantar árvore. Foi a primeira vez. Na verdade, foi a segunda. Talvez eu faça um outro vídeo. Quando eu era criança, pequenininho, com uns 4 anos, na praia de Coroados, eu plantei uma árvore na frente da minha casa. Isso quando eu era adulto já tinha 20 e poucos anos, acho que uns 25. A minha mãe passou na frente dessa casa, ela falou: Rafa, a árvore está maravilhosa, está linda, tem uns 40 metros de altura, vai lá tirar uma foto. Eu estava indo pra praia, mais ou menos nessa época, e eu passei nessa cidade. Quando eu cheguei lá, o cara estava com uma motosserra cortando a árvore. Eu fico triste toda vez que eu lembro dessa história. Foi a minha primeira experiência com árvore, então ela cresceu, ficou linda, mas eu não cheguei a ver. E eu fui para tirar uma foto para guardar de recordação. Tirei uma foto em cima só do tronco dela e o cara tava lá com a motosserra cortando. E a segunda experiência plantando uma árvore, ela pegou fungo e não cresceu. Então, assim, eu preciso rever, talvez estudar, talvez na próxima árvore que eu for plantar. Eu já combinei com meu filho que a gente vai plantar uma árvore. Tentei até. Olha só, eu preciso, acho que eu preciso rever mesmo meu, meus dotes aí para plantar árvore, porque eu tentei já com meu filho, com o abacate não consegui fazer a muda, tentei já com pinhão, não consegui, mas em algum momento eu vou fazer e vou plantar uma árvore também. E eu preciso planejar, eu acho que é isso que eu estou fazendo errado, não estou fazendo planejamento, é como se eu estivesse tentando montar uma carteira de investimento sem uma estratégia definida. Eu só estou fazendo a muda e tentando plantar, ou plantando em algum lugar que eu não vou ter acesso, e aí eu sei lá o que vai acontecer com essa árvore. A terceira lição que eu aprendi, que a primeira experiência nem sempre dá certo, mas ensina. No meu caso aqui é a segunda, porque eu recordei que com 4 anos eu tinha plantado uma árvore. Então, para as próximas vezes que eu for plantar, eu já vou tomar precaução. Eu vou colocar a proteção ali no cano. Talvez eu plante num lugar que seja mais fácil eu ir com mais frequência, ou eu me programe para cada X tempo eu ir ver se está tudo certo. Porque não adianta nada eu colocar uma árvore lá, voltar 9 anos depois, olhar para cima e falar, pô, não deu fruto. Eu esperei 9 anos. É a mesma coisa que o cara que não estuda investimentos e passa 9 anos e quer ter resultado. Não tem como, você não vai colher seus frutos. Que foi o que aconteceu comigo. Toda a experiência, toda a ideia da Start Grana, quando eu montei, era trazer tudo que eu já tive de prejuízo, tudo que eu já tive de erro no mercado financeiro, de uma forma didática para vocês, para evitar que você consiga fazer isso. E aí, com 29, 39, sei lá quantos reais por mês, você vai ter acesso a todos os erros que eu já cometi. Entende que você acaba diluindo, você acaba diminuindo a sua chance de risco, aprendendo com uma pessoa que já sofreu, já teve esses riscos. Lógico que eu estou falando aqui do meu canal no YouTube ou dentro da Start Grana, mas dentro da sua vida você pode buscar um mentor quando você estiver montando uma empresa ou relacionamento ou qualquer outra coisa que você faça. Nós temos que buscar referência com quem já fez. E aí, essa experiência de nós vivermos é o único jeito da gente aprender. Se eu não tivesse plantado, se eu não tivesse perdido, entre aspas, essa árvore, eu não teria entendido o que eu deveria fazer. Talvez eu fosse plantando outras árvores e depois, com muitos anos, eu descobrisse. Só que aí vem a outra lição que eu aprendi. O longo prazo nem sempre sai como planejado. Então eu planejei ter abacates, só que eu não fiz nada, eu não mexi na minha carteira de investimentos durante esses 9 anos, e o mercado teve um problema e eu não tomei nenhuma atitude. E aí eu acabei perdendo, acabei não colhendo os frutos que eu deveria colher. O que eu deveria ter feito? Eu poderia ter criado um plano, ou seja, lá no início eu poderia ter plantado outra árvore quando eu soube
do problema, então eu teria diversificado, ou talvez mesmo a primeira vez que eu plantei o Jeremias, eu poderia ter plantado os irmãozinhos do Jeremias, para que se um tivesse dado problema, o outro não tivesse dado problema. Mas se eu plantasse todos na mesma praça, talvez sofressem no mesmo problema. Então, se eu tivesse plantado em praças diferentes, em locais diferentes, que é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a nossa carteira de investimentos, talvez eu tivesse colhendo abacates hoje, gratuito. E não estou. Eu não diversifiquei, então eu fiz uma aposta única, é como se eu tivesse R$ 100.000 e comprado uma única empresa, esperado 9 anos para ver se daria fruto, e até hoje não deu, só me deu prejuízo. E o que que eu vou fazer a partir de agora? Qual que é a ação que eu devo tomar, tendo aprendido e tendo recebido todo esse conhecimento? Eu vou seguir plantando, eu não posso desistir. Eu não tive constância lá no início, eu poderia ter plantado uma árvore a cada ano, talvez hoje eu estivesse plantando a 10ª árvore e eu tivesse colhendo frutos da árvore. Imagina uma empresa que tem plantação, a Klabin, que é aqui do Paraná. Na última viagem que eu fiz, eu estava voltando de Maringá, eu passei pela plantação de árvore da Klabin, quilômetros e quilômetros e quilômetros de reflorestamento. Imagina que eles plantaram há 20 anos atrás, 15 anos atrás, pinos, e eles vão esperar todo esse tempo a colheita, eles vão colher os pinos, e aí acabou as árvores. Então, todo ano eles têm que plantar, todo ano eles têm que fazer a colheita, e assim eles vão indo num fluxo para não perder. Então, o meu erro foi não continuar plantando, não continuar aportando. Eu deveria ter continuado aportando. A minha chance de obter sucesso teria sido maior. Conforme você vai fazendo a diversificação, os aportes, a constância, você vai diluindo a sua chance de dar errado. E eu não fiz isso. Por isso que ter plantado uma árvore me ensinou sobre como investir melhor. São reflexões que eu trago dessa plantação para minha carteira de investimentos. E é a mesma relação você tem que fazer com a sua vida, com a sua carteira de investimentos, se tiver no início, com os seus aportes, você está mantendo a sua carteira ou você plantou uma vez e está esperando colher fruto? Se você fizer isso apenas uma vez, provavelmente vai acontecer, vai ter o mesmo destino do Jeremias. Pode ser que dê sorte? Pode ser. Né? Eu fiquei à mercê do mercado. Iria dar abacate ou não iria? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tomei o risco. E eu tomei um risco muito grande. Eu poderia ter diversificado, eu poderia ter plantado outras árvores, ter tido outras fontes de renda, outras fontes de receita. E eu não fiz isso. E foi isso que o Jeremias me ensinou. Pretendo ir lá visitar o Jeremias quando eu for. Eu vou postar, talvez faça um vídeo aqui, talvez poste alguma outra rede social para vocês conhecerem o Jeremias. Vou colocar uma foto dele aqui quando eu fiz a plantação dele. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem você gosta. O longo prazo funciona dessa forma. Não é você sentar hoje, plantar e esperar. Você precisa plantar, você precisa regar, você precisa colocar aditivos na terra. Você precisa estar em constante acompanhamento, senão vai ter o mesmo fim do que o Jeremias, e nós não queremos que a nossa carteira aconteça com o Jeremias. Se você não quiser ter uma carteira Jeremias e ter uma carteira de investimentos inteligentes, não deixe de conhecer a Start Grana, além das aulas, lives, a comunidade, tudo que a gente oferece dentro da Start Grana. Agora também nós estamos com consultoria para montar a sua carteira de investimentos. É isso, meu muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau.